Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. E assim estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos. A igreja localizou Romanos, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que se diz? A palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, ele diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Meus irmãos, como nosso irmão Isaac falou na semana passada, quando expôs o capítulo 9, os 3 capítulos, 9, 10 e 11, formam uma sequência na qual Paulo, o apóstolo Paulo, o judeu convertido ao cristianismo Paulo, fala a respeito do futuro do povo de Israel. Afinal, se a fé nasce em meio à nação de Israel, se Jesus Cristo veio para redimir também a nação de Israel, por que a nação de Israel não crê em Jesus Cristo? E no capítulo 9, Paulo começa a explicação, e ao explicar o problema da incredulidade de Israel, ele acaba nos brindando com noções teológicas profundas sobre a soberania de Deus na salvação e a responsabilidade humana. O capítulo 9 ele é fundamental, portanto, porque ele estabelece como a salvação acontece não apenas no âmbito da nação de Israel, mas para toda e qualquer pessoa, todo e qualquer ser humano. Mas agora, no capítulo 10, e depois, posteriormente, no capítulo 11, Paulo vai decididamente se voltar para a nação de Israel.
E ele começa esse capítulo, e durante ao longo desses versículos que nós lemos aqui no capítulo 10, nós percebemos que há uma pergunta aqui por trás. Paulo tem o desejo de que Israel seja salvo, mas ele quer explicar por que Israel não creu. Por que, afinal, se Deus é soberano, Israel continua na sua incredulidade. E assim, ao falar sobre a nação de Israel, Paulo acaba também falando sobre o processo de conversão da humanidade, ou seja, como as pessoas acabam chegando a professar a fé em Jesus Cristo. E aqui nós temos alguns dos versículos mais conhecidos da Escritura a respeito desse assunto. Nessa manhã, portanto, a nossa mensagem ela terá 3 pontos. O primeiro ponto no qual Paulo reflete sobre o zelo de Israel, um zelo esse por Deus, mas um zelo equivocado. Depois, Paulo vai contrastar a justiça da lei que Israel procura com a justiça da fé em Jesus Cristo e como essa justiça da fé alcança o ser humano. E por último, ele vai então falar sobre a incredulidade de Israel. Por que afinal Israel permanece sem crer na justiça de Deus revelada por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nosso primeiro ponto, a ignorância de Israel quanto aos planos de Deus, ou o zelo ignorante de Israel quanto aos propósitos de Deus para a humanidade. Nós temos esse primeiro ponto nos primeiros 4 versículos do capítulo 10. Paulo mais uma vez manifesta o seu amor pela sua nação. Ele não é uma pessoa que renegou a nação de Israel. Ele não é que pura e simplesmente ele abandonou o povo de Israel e já não se importa mais, já não se considera judeu. Não, pelo contrário. Ele continua se considerando um judeu e continua preocupado, portanto, com a salvação do povo de Israel. E ele diz que o seu coração e a súplica a Deus a favor do povo de Israel é que o povo de Israel seja salvo. Ele quer, em outras palavras, que o povo de Israel reconheça que Jesus Cristo é o Messias. Ele deseja isso ardentemente, apesar dele ser odiado pelos seus compatriotas judeus que não professam a fé em Jesus Cristo e que o consideram um traidor. Apesar de tudo isso, ele quer que eles sejam salvos. E ele diz, eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ao longo da história do cristianismo, e não somente do cristianismo, mas das religiões humanas em geral, nós vemos que há muitas pessoas que têm um zelo religioso profundo. E às vezes nós olhamos para isso e pensamos, puxa, que bonito, ele é uma pessoa sincera, ele realmente teme a Deus, né? Ele realmente leva o seu Deus a sério. E pensamos que isso é algo meritório, inclusive, que Deus vai ter isso em conta, seja lá quem for Deus, né? Mesmo que ele esteja adorando um Deus errado, mas esse zelo, essa piedade demonstrada, ela vai ser recompensada. Mas aqui Paulo nos fala que o zelo religioso por si só não tem poder de salvar. Se esse zelo não está bem orientado, se não está no caminho correto, se ele não está orientado pela verdade, ele não tem valor. E os judeus, eles eram zelosos, e vejam que o Deus dos judeus, meus irmãos, é o mesmo Deus que nós adoramos. Yahvé, o Criador de todas as coisas, que se revelou àquela nação, que falou por meio dos profetas, que falou por meio de Moisés, é o Deus a quem nós servimos. E os judeus têm um grande zelo por esse Deus, porém o zelo deles está errado. Por quê? Porque o plano de Deus para a salvação não acabou com a dádiva da lei, não acabou com os profetas. Ele avançou, ele progrediu e ele se consumou em Jesus Cristo. E os judeus rejeitam isso, eles não querem saber de Jesus Cristo. E assim, as portas da salvação de Deus se fecham para os judeus, apesar do seu zelo por Deus. Apesar do seu compromisso de não aderir à idolatria, de não servir nenhum Deus falso, ainda assim eles estão afastados. O seu zelo, portanto, é um zelo sem entendimento. E vejam, os judeus têm Escritura. O Antigo Testamento, na época que Paulo escreve esta carta, o Antigo Testamento era a Escritura. Os judeus se esmeravam em estudar a Escritura. Eles se esmeravam em entender qual era a vontade de Deus revelada. Mas, de alguma maneira, o seu coração estava endurecido e eles não conseguiam ter o entendimento
O entendimento a respeito da vontade de Deus como revelado na Escritura, ele é obra do Espírito Santo. Ele não é mero hábito intelectual, não é mera concentração na qual eu venho e leio a Escritura. A leitura da Escritura, a meditação na Escritura, a compreensão da vontade de Deus, ela depende da iluminação interior do Espírito Santo em nossas vidas. É por isso, meus irmãos, que nós encontramos, especialmente nos meios acadêmicos da teologia, pessoas tão versadas na Escritura, que têm uma compreensão das línguas originais, uma compreensão contextual, gramatical, histórica, mas ao mesmo tempo elas não aceitam a autoridade da Escritura e nem leem a Escritura com uma mentalidade de obediência, mas elas leem a Escritura com desconfiança para buscar defeitos nela. Consequentemente, todo esse conhecimento que eles têm, esse zelo intelectual, acadêmico, que não deixa de ter algum valor, mas esse zelo acaba não os levando por um caminho correto, porque eles não se sujeitam à palavra de Deus e não se sujeitam ao Espírito Santo. E por isso que eu estou entre aqueles que se filiam ao entendimento que só deve estudar teologia quem de fato está disposto a se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Quem não leva a sério a autoridade da Escritura e o senhorio de Jesus Cristo está perdendo tempo estudando teologia e nem deveria fazê-lo, porque ele acaba, na verdade, apenas desenvolvendo sistemas blasfemos contra o Senhor, que acabam negligenciando e distorcendo aquilo que ele ensina. Mas voltando ao texto, Paulo está dizendo que os judeus têm um zelo, mas esse zelo não tem entendimento. Eles não conhecem a vontade de Deus verdadeiramente. Eles pararam no tempo e recusaram a revelação máxima de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E assim Paulo diz, essa falta de entendimento se manifesta da seguinte maneira, verso 3. Eles desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram àquela, ou seja, à justiça que vem de Deus. O que ele está falando aqui é que os judeus procuram a salvação pelas suas obras, pela obediência à lei de Moisés. No seu zelo religioso, eles dizem, aqueles que guardarem a lei de Moisés serão salvos. E aqueles que não guardarem, que forem ímpios, ou ímpio é aquele que não procura guardar e obedecer a Deus, estes serão perdidos. E nesse seu zelo de salvação por obras, de salvação por mérito humano, eles se recusam a receber a justiça de Deus, que é uma dádiva. Deus está dando, Deus está oferecendo a sua justiça, conquistada pelos méritos de Jesus Cristo. Ele oferece ao povo judeu, mas o povo judeu rejeita essa justiça e prefere ficar conquistando a sua própria justiça pelo seu esforço e pela sua capacidade de guardar a lei de Moisés. Israel, portanto, confia em si mesmo ao rejeitar o Messias. E ao fazer isso, Israel acaba não sendo diferente dos adeptos de todas as outras religiões, porque no final das contas, meus irmãos, todas as religiões estão fundamentadas neste princípio fundamental. Nós fazemos boas obras para que Deus, ao final, tenha misericórdia de nós e nos perdoe os nossos pecados e talvez nos aceite, nos faça evoluir, ser um espírito mais evoluído, dar uma vida eterna, alcançar o nirvana, seja lá qual for a terminologia. Todas as religiões se baseiam nisso. É uma conta que se faz entre o saldo positivo e negativo, e se eu tenho positivo, eu estou salvo. E de alguma maneira, os judeus estavam fazendo assim também. Queriam estabelecer a sua justiça pelos seus méritos ao guardar a lei de Moisés. E ao fazer isso, e esse é o perigo dessa busca por uma piedade, dessa autoconfiança do ser humano na sua capacidade de adquirir salvação. Ao fazer isso, eles rejeitavam a graça de Deus. E rejeitavam Jesus Cristo como Messias. Até porque Jesus Cristo como Messias, o que implicaria na aceitação de Jesus Cristo como Messias? Implicaria em entender que a lei de Moisés, em vários sentidos, não absolutamente, mas em vários sentidos, a lei de Moisés está ultrapassada. Passou o seu tempo. E os judeus, no seu orgulho nacional e religioso, não poderiam aceitar essa verdade. É por isso que Paulo fala no capítulo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A vinda de Jesus Cristo pôs fim ao domínio da lei. Em que sentido? No sentido de que agora
a palavra da lei não pode mais nos condenar, porque Cristo suportou a condenação. Além disso, a lei apontava para Jesus Cristo. Todo aquele sistema sacrificial, os animais, os holocaustos, tudo aquilo apontava para um dia em que haveria um sacrifício perfeito que seria oferecido de uma vez por todas, de maneira que o sacrifício de animais nunca mais precisaria ser repetido. Jesus Cristo pôs fim à lei nesse sentido, tanto no sentido temporal, ou seja, acabou o domínio da lei. Acabou. Mas também no sentido que nós dizemos, a linguagem técnica, finalístico. Né? A palavra fim aqui, do grego telos, finalístico. A gente diz assim, a atividade finalística daquele órgão, a atividade finalística da pessoa. Isso significa o quê? O propósito, o objetivo, aquilo para qual aquela pessoa, aquela organização existe. Bom, a lei foi dada para apontar para Cristo. Por isso o fim da lei é Cristo, porque ela não tinha outro propósito. A lei não tem valor em si mesma. Ela tem valor na medida em que ela aponta para Jesus Cristo. E com a sua vinda, nascimento, morte, ressurreição e ascensão, ela cumpriu o seu propósito. Mas dizer que o fim da lei é Cristo era demais para o povo judeu. Era demais, eles não poderiam aceitar tal coisa. E por isso eles se revoltam, e por isso eles têm tanto ódio contra a pregação do Evangelho. Eles tinham tanto ódio quando os discípulos começaram a pregar o Evangelho, porque de alguma maneira ameaçava todo o sistema, todas as tradições judaicas, todas as suas práticas que os tornavam distintos dos demais povos. E os judeus achavam que a justiça seria alcançada pela guarda da lei, mas agora vem Jesus Cristo e nos mostra que não, a justiça ela nos é dada para todo aquele que crê. É a crença, é a fé, portanto, que justifica o ser humano, e nós já falamos sobre isso tantas vezes aqui ao longo da nossa série, que eu não preciso repetir agora novamente. Mas Paulo diz, é uma nova era que se inicia por meio de Jesus Cristo. E, portanto, uma vez que vem uma nova aliança, e hoje nós vamos celebrar a ceia, na qual nós lembramos que Jesus falou que com seu sangue nós temos uma nova aliança, quando há uma nova aliança, isso significa que a antiga, como diz o escritor de Hebreus, se tornou obsoleta. Ou seja, ela foi ultrapassada. Portanto, os judeus estão no seu zelo religioso, mas um zelo religioso em relação a algo que já passou. Passou a época. Agora eles deveriam ter um zelo por Jesus Cristo, mas esse zelo eles não têm. Só que tem uma coisa, esse zelo por Jesus Cristo ele é fundamental, por quê? Porque somente por meio de Jesus Cristo pode haver salvação. A lei, ela apontava para Cristo e ela se cumpre em Cristo na medida em que Ele cumpre a lei e na medida em que Ele paga a nossa penalidade da lei. E, portanto, sem Cristo nós não temos nada. E por mais piedoso que pareça guardar a lei, o fato é que não temos nada e os judeus também não têm nada sem Jesus Cristo. E é importante nós entendermos isso, meus irmãos, no meio evangélico, e aqui não há nada de antissemitismo em falar isso. É importante deixar claro. Nós, como cristãos, entendemos que Jesus Cristo consuma a lei e, portanto, tudo da lei aponta para Cristo e sem Jesus Cristo não há possibilidade de salvação. E por mais que nós admiremos o povo judeu, admiremos as tradições judaicas, né, possamos admirar as conquistas, nós nos identifiquemos com as histórias de Israel no Antigo Testamento e possamos pensar que Deus ainda tem propósitos para a nação de Israel como um povo étnico, ainda que pensemos dessa maneira, não podemos nos enganar com o fato de que sem Jesus Cristo eles estão em rebelião contra Deus e sem Jesus Cristo eles não têm salvação. É por meio de Jesus Cristo e pelos méritos de Jesus Cristo que eles poderão ter uma plena restauração no último dia, ainda que isso seja tema da pregação do próximo domingo. Mas eu já adianto aqui. Nós não podemos pensar que existe uma maneira paralela de alcançar a salvação. Não. E ontem o Isaac falou isso com muita correção aqui no nosso seminário de formação cristã, quando tratamos da doutrina da salvação, né? Refutando pastores que ensinam coisas diferentes e dando a entender que é possível uma salvação pelo mérito humano, pela obra, se a pessoa for boa ou bem intencionada. Não! As boas intenções não salvam ninguém. E é o ditado que diz, né, de boas intenções o inferno está cheio. Mas continuando, vamos ao segundo ponto. Cristo consuma a lei. E agora nós entramos no segundo ponto. E o que vem a ser essa justiça da fé e como ela é recebida? Paulo, então, faz uma alusão ao Antigo Testamento aqui. Ele diz, ora, Moisés escreveu
que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Essa interpretação de Paulo está correta, é isso que está no Antigo Testamento. Leia lá Levítico, capítulo 18, versículo 5. O que nos diz essa passagem? Eu até vou ler aqui. Levítico, capítulo 18, versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Paulo está, portanto, fazendo alusão a este versículo de Levítico, quando ele diz, olha, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça da lei viverá por ela. Ou seja, nós temos uma lei, vocês acham que podem ser salvos pela lei? Então é o seguinte, cumpram a lei com perfeição e não se equivoquem em nenhum detalhe. Se vocês não se equivocarem em nenhum detalhe dessa lei, vocês viverão. Mas todos nós sabemos que isso é impossível. Agora, Paulo contrasta essa justiça que vem da lei, que os judeus estão buscando, com a justiça decorrente da fé. E aí ele cita Deuteronômio capítulo 30. Mas o que Paulo diz aqui, primeiro? Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes no teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aqui Paulo está fazendo uma alusão a Deuteronômio. Em primeiro lugar, Deuteronômio, capítulo 9, quando Israel está prestes a entrar na terra de Canaã, Deus diz o seguinte, e vejam como isso acaba com a ideia de salvação por obras. Porque o Israel do Antigo Testamento identificava a salvação com posse da terra. Isso, em algum sentido, era uma prefiguração da salvação futura nossa. E, portanto, Israel estava prestes a entrar e Deus alertou Israel. Depois que o Senhor teu Deus tiver expulsado estes povos diante de você, não diga em seu coração, e aqui a expressão que Paulo usa aqui, não diga em seu coração, não digas em seu coração, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é por causa da impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante de você. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, seu Deus, as expulsará diante de você. E vejam só, e para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo que não é por causa da sua justiça que o Senhor, seu Deus, lhes dá essa boa terra para tomar posse, porque você é um povo obstinado. Antes mesmo de Israel entrar em Canaã, Deus já está dizendo, olha só, vocês não têm mérito, vocês não merecem a terra. Em outras palavras, vejam como isso aponta para a nossa salvação. Vocês, da mesma forma que Israel não merecia a terra prometida, nós também não merecemos a terra prometida, a Jerusalém Celestial. Nós não temos mérito algum, nós somos povo obstinado, tanto quanto o povo de Israel. E por isso Paulo relembra aqui, com essa simples frase, não digas em teu coração, ele relembra essas frases de Moisés quando o povo estava prestes a alcançar a sua salvação no Antigo Testamento. E ele diz, não digas em teu coração quem subirá ao céu. E aqui, com essa frase, ele está aludindo novamente a outra passagem do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 30. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para dizeres, quem subirá ao céu por nós e o trará e o anunciará para nós para que obedeçamos a ele? Nem está do outro lado do mar para dizeres, quem atravessará o mar por nós e o trará e o anunciará para nós para que obedeçamos a ele? Sim, essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. É estranho, né, a maneira como Paulo cita aqui Deuteronômio. E ele mistura isso com a descida de Cristo dos céus e com a sua ressurreição dos mortos. Parece um tanto enigmático. E muito se discute sobre o que ele estava querendo dizer. Paulo não está aqui fazendo uma interpretação exegética de Deuteronômio, mas ele está fazendo uma aplicação de Deuteronômio. Basicamente, o raciocínio é o seguinte: Jesus é o fim da lei, Cristo é o fim da lei, ele cumpriu a lei, ele é a palavra de Deus feito carne. Ele é a verdadeira palavra de Deus e, portanto, ele traz salvação.
E agora, assim como o povo de Israel não podia dizer que a lei de Deus lá naquela época estava distante deles, agora o povo de Israel e todos nós também não podemos nos queixar dizendo que a salvação de Deus está longe de nós, que Deus está afastado de nós e que nós não temos acesso. Não. E Paulo diz: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Quem descerá ao abismo para trazer Cristo entre os mortos? Não é necessário que nós façamos isso. Não precisamos subir aos céus, nem precisamos tentar ressuscitar Jesus Cristo dos mortos. Deus já fez isso. É tudo obra da graça. Não há nada que possamos fazer. Deus fez por nós. E agora a palavra de Deus, ou seja, Jesus Cristo, está perto de nós. Ele habita conosco. O quem subirá ao céu para trazer Cristo do alto é uma alusão, portanto, à encarnação de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais desejar que alguém traga a palavra de Deus ou traga a revelação de Deus. Não, o próprio Deus se fez homem por livre iniciativa para nos salvar. E da mesma forma, não pode parecer algo demais que mortos ressuscitem, porque não precisamos descer para tentar ressuscitar mortos. O próprio Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos para a nossa justificação. E assim, agora, como o Deuteronômio dizia, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra, Jesus Cristo, está perto de nós e agora nós podemos ter a justiça conquistada por Jesus Cristo. A salvação, portanto, ela não está longe. Ela não é algo que temos que fazer um esforço gigantesco, né, como se estivéssemos aí correndo uma corrida, uma maratona, e se eu conseguir chegar lá, eu venci. Ainda que às vezes a figura da corrida ela seja usada na Escritura, não é o caso aqui na ideia de conquistar a salvação, porque não é o nosso esforço que vai determinar se conquistamos a salvação. E a palavra de Deus, ela está aqui, ela está próxima, ela estava próxima do povo judeu, e o povo judeu mesmo assim a rejeitava. E Paulo vai dizer, a palavra da fé que pregamos, ela está aqui, Deus nos deu. E no verso 9 ele diz, se com a tua boca, e aqui é um dos versos mais conhecidos também de Romanos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é aquele que guardar esses mandamentos viverá por eles, mas é, se com a tua boca confessares e creres em teu coração. Muito se falou sobre esse versículo, às vezes as pessoas criam teologia sobre isso, não, é a boca, porque primeiro tu confessa, depois vem no teu coração. Na verdade, aqui muito provavelmente Paulo não está querendo fazer uma distinção exata sobre o termo, sobre crer com o coração e com a boca confessar. Elas são duas coisas que vêm juntos, são como as duas faces de uma mesma moeda. Quem crê com o coração confessará a fé em Jesus Cristo. Nós confessamos com a boca aquilo que está dentro do nosso coração. Se eu não creio com o meu coração, eu não confessarei. Agora, é importante entender que Paulo fala aqui, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aqui como que um credo resumido. Talvez uma das primeiras confissões de fé da igreja primitiva. Primeiro, Jesus é o Senhor. E Senhor aqui, muito provavelmente, no grego, Kyrios, provável tradução de Yahvé, o nome de Deus no Antigo Testamento. Então, quando diz Jesus é o Senhor, não somente que Ele é alguém que eu devo reverência, mas Ele é o próprio Deus a quem nós devemos adoração. Eu confesso que Jesus é o Senhor, e confessar que Jesus é o Senhor, vocês sabem muito bem, pensem nos rituais de alguém que reconhece a soberania de um rei. A pessoa se torna um vassalo, um servo. Confessar que Jesus é Senhor é reconhecer que Ele tem o controle total e absoluto de nossas vidas. E o que Ele disser que nós vamos fazer, nós iremos fazer, porque Ele é Senhor. Então não é pura e simplesmente dizer Jesus, ai meu amigão, entra no meu coraçãozinho, me torna uma pessoa feliz. A profissão da fé ela é algo muito mais sério, algo muito mais revolucionário. É revolucionário porque muda a nossa vida de cabeça para baixo. Agora Jesus é o Senhor da minha vida. Eu não sou mais o Senhor da minha vida. Não sou eu que governo a minha vida.
e, portanto, meus anseios, minhas prioridades, meus planos se submetem a Ele também. O grande mal, e eu já falei isso tantas vezes aqui em pregações, o grande mal da igreja contemporânea é que a igreja contemporânea, as igrejas de classe média especialmente, mas não somente elas, eles vêm e têm os seus planos e trazem seus planos para a igreja para que Deus os abençoe. É quase que quer que o pastor batize os seus planos perversos e ímpios. Ou, se fosse católico, joga uma água benta ali para abençoar. As pessoas querem que Deus legitime os seus planos e o pastor é uma espécie de intermediário, um sacerdote, um coach que vai fazer uma intermediação para que Deus, para conseguir uma espécie de advogado, até para garantir que Deus atenda aos nossos pedidos, os nossos planos, nossos projetos absolutamente carnais e mundanos e que não levam em conta a vontade de Deus verdadeiramente. As pessoas estão preocupadas com si, com o seu próprio ego, com o seu próprio nariz. E elas dão uma linguagem religiosa. Eu confesso, meus irmãos, é quase um desabafo. Às vezes é deprimente, sabe? A gente entra nas redes sociais, no Instagram, e a gente vê assim, tanta coisa assim, que se passa por evangélico, as pessoas botando versículo bíblico, música bíblica, para coisas assim que está na cara que aquilo ali não tem nada a ver com o evangelho, com um estilo de vida cristão, mas as pessoas estão lá usando o nome de Jesus para abençoar seus planos egoístas e se consideram cristãs. A gente vive uma espécie de cristianismo cultural. Jesus se torna uma espécie de talismã. É meu talismã. Não é muito diferente, os evangelhos antigamente criticavam, o católico usa medalhinha, Cristo na Maria, mas não é muito diferente quando eu pego também, e mesmo que eu não tenha lá uma medalhinha, eu uso Jesus como meu talismã, eu falo algumas palavras de ordem, decreto, determino, e está tudo abençoado, tudo dominado, e agora eu vou conquistar meus propósitos, meus objetivos. Por nenhum momento da minha vida pensar que isso pode não ser a vontade de Deus. Jesus é o Senhor. Esse é o elemento básico da confissão cristã. Se Jesus não é nosso Senhor, nós não somos cristãos, somos só simpatizantes. E talvez, eu não posso afirmar isso, não sou ninguém para afirmar isso com 100% de certeza, mas talvez boa parte da igreja evangélica contemporânea sejam formadas por pessoas simpatizantes do Evangelho e de Jesus Cristo, mas que não reconhecem ainda o seu senhorio como deveriam reconhecer. Mas Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Percebam vocês aqui, meus irmãos, como a crença na ressurreição é um elemento fundamental da fé cristã desde as suas origens. Nós precisamos crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem nega a ressurreição de Jesus dentre os mortos, eu já falei isso várias vezes no culto de Páscoa e vou falar novamente, não é cristão. Negar a ressurreição de Jesus Cristo é negar a fé cristã e negar a esperança cristã. Novamente. Mas o teólogo lá disse que é um mito que fala da existência autêntica. Ele não é cristão, ele é um apóstata. E hoje tem muita gente que tenta fazer de conta que acredita na ressurreição e não acredita. E aí fica usando a linguagem bonitinha, a linguagem acadêmica. Ressuscitou no meu coração. Não, se Jesus não ressuscitou objetivamente, ele não vai ressuscitar no teu coração também. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé e ponto final. E Paulo está dizendo, se nós cremos em nosso coração, e vejam como é importante, Paulo usa aqui a expressão coração, que dá a entender que é algo que vai muito além do intelecto. Falamos sobre isso no PG ao longo da semana. O coração humano é o centro do que nós somos. E, por favor, não sentimentalizem aqui. Não é coração no sentido do coraçãozinho, que eu vou chorar, coisa e tal. Ainda que possa, sim, vir o sentimento acompanhado. O coração na Bíblia não é puro sentimentalismo. O coração envolve, sim, o sentimento, envolve os afetos, afeições, envolve o intelecto, envolve a nossa personalidade. O coração é o que, em outras palavras, é o que nós somos. Somente se a palavra de Deus impactar o nosso coração é que nós poderemos dizer que somos de fato cristãos. É o nosso coração que tem que ser transformado. Por isso que também Paulo vai falar depois do capítulo 12 de renovar a nossa mente, uma metanoia, uma mudança de mente. Essa mudança de mente ela começa quando o nosso coração é alcançado.
Então, se cremos no nosso coração, ou seja, se cremos verdadeiramente que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e se confessarmos que Ele é o Senhor, a confissão ela é feita em voz alta diante dos homens. Ah, Rodrigo, mas como que faz um mudo? Como que faz um surdo? Bom, aqui Paulo está falando de uma maneira genérica, de uma maneira ampla. Existem várias formas de confessar a fé, que não necessariamente tem que ser de uma maneira audível, mas de qualquer forma, nós que temos a voz e que temos a audição, temos que professar a fé, porque esse é um testemunho público de sujeição. E é por isso que fazemos o batismo das pessoas que aceitaram Jesus Cristo e professaram a fé publicamente em Jesus Cristo. Essas pessoas que professaram a sua fé estão demonstrando que creram e assim são batizadas. E Paulo esclarece: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Todo aquele que nele crê não será confundido. Confundido aqui também às vezes é traduzido por envergonhado. Em outras palavras, Paulo está querendo dar aqui a certeza da salvação, citando passagens do Antigo Testamento. Todo aquele que crê não será envergonhado, ou seja, ele pode ter a certeza que não será condenado. A sua fé não é em vão. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Paulo vai falar também na carta aos Coríntios. Nós podemos ter a certeza. Não é que nem, não, eu confiei a minha vida inteira em Jesus e aí morri, vou chegar lá e descobrir que estou errado e vou para o inferno. Não, negativo. A palavra de Deus nos garante, nos dá a certeza de que não seremos envergonhados, ou seja, de que Deus não vai mudar a sua palavra, que não vai chegar lá e descobrir que a realidade é outra. Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, Jesus de fato garantiu a nossa salvação, e porque cremos nele, cremos verdadeiramente, nós seremos definitivamente salvos no último dia. Nós veremos a justiça de Deus e veremos que ela não nos alcançará. Ela alcançará apenas o incrédulo, aquele que não crê em Jesus Cristo. E nesse ponto não há distinção, judeus e gregos, a salvação é para todos, a justiça da fé é para todos. E nesse sentido, todos são iguais, porque a justiça de Deus está disponível para todos. Ela está aí, e assim Paulo entra no último ponto aqui do capítulo 10, o último ponto da nossa pregação, que são dos versos 13 em diante. Paulo vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma alusão a Joel, quando Joel fala do derramamento do Espírito Santo, do livramento em relação à destruição que viria sobre o povo de Israel. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar aqui tem a ver também com confessar, professar a fé, crer verdadeiramente, adorar, se submeter. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui, novamente, um versículo que é citado nos dando a certeza da nossa salvação, a segurança da nossa salvação que está em Cristo, não na nossa subjetividade e não na nossa capacidade de guardar a lei de Deus com perfeição. Mas aí Paulo se pergunta: ok, tudo bem, mas continua o problema, os judeus são incrédulos. E aí vem as perguntas que ele faz, várias perguntas retóricas que falam de como uma pessoa vem à fé, e ele faz isso de trás para frente. Paulo pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A ordem basicamente é a seguinte: Deus envia alguém, algumas pessoas que pregam o evangelho. As pessoas que pregam, elas são enviadas por Deus, e ao serem enviadas, elas pregam. E ao pregar, ao falar a palavra, as pessoas ouvem a palavra. E por ouvirem a palavra, elas creem na palavra. E por crerem na palavra, elas invocam, ou seja, adoram a Deus e se submetem ao seu senhorio. Então é todo um passo a passo. E essa passagem ela é muito falada, geralmente em eventos missionários, porque ela nos fala da importância do trabalho de evangelização, a importância do trabalho missionário. E por isso Paulo, inclusive, vai citar palavras de Isaías: quão formosos são os pés do que anunciam
as boas novas. Quão formosos os pés que anunciam boas coisas. Aqui Isaías estava falando da reconstrução de Israel, mas agora ele está falando também, essa profecia se cumpre em Jesus Cristo no sentido de que quem prega o Evangelho está anunciando as boas notícias de salvação, as boas notícias de que Jesus Cristo está perto, as boas notícias de que por meio da fé nós somos considerados justos por Deus e temos acesso a Ele, as boas notícias de que temos uma pátria celestial, uma terra prometida, a boa notícia de que temos uma vida eterna, a boa notícia de que podemos descansar em Deus e não precisamos estar desesperados com os nossos méritos. Essas são as boas notícias. Mas ninguém vai ouvir se não houver quem pregue. Ninguém vai crer se não ouvir. Portanto, é necessário que Deus envie as pessoas e nós todos somos chamados, de alguma maneira, a cumprir esse papel de compartilhar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo, de anunciar a salvação de Deus. E assim, Paulo encerra a sua reflexão refletindo sobre Israel, porque a pergunta que viria então, ok, é isso. Então isso significa que a palavra não foi pregada o suficiente, por isso Israel não creu? E Paulo vai dizer não, negativo. Ele diz no verso 16, mas nem todos obedeceram o Evangelho. Israel ouviu o Evangelho, mas ele escolheu rejeitar o Evangelho. Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Isaías 53. E assim, Paulo diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto, porventura eles não ouviram? Sim, por certo, pois como diz o Salmo 19, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei ciúmes em um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. O que Paulo está dizendo aqui é que, bom, por algum motivo, nem todos obedecem o Evangelho. De alguma maneira que ele faz uma ponte com o que foi pregado semana passada de Romanos 9. Nem todos vão obedecer, nem todos vão crer no Evangelho. Mas ainda assim é necessária a pregação, porque outro verso conhecidíssimo, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A igreja não tem outro papel senão pregar a palavra de Cristo, porque esse foi o meio que Deus destinou para alcançar as pessoas. Deus não destinou o teatro, o filme, ou seja lá o que for, para alcançar as pessoas. Deus destinou a palavra. A palavra de Deus tem um papel importante, porque os nossos cultos têm um momento tão longo dedicado à palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não é simplesmente por ouvir, porque não é a habilidade do pregador, não é o pregador coach que fala coisas e usa a linguagem neurolinguística para convencer as pessoas e manipular as pessoas. Não é isso que produz a fé. Isso produz manipulação, isso produz adesão a um produto, mas não fé. A fé é algo mais consistente, é algo que perdura ao longo da vida. E a fé está centrada na palavra de Deus e às vezes, mesmo que o pregador não tenha habilidade retórica, ainda assim a palavra de Deus está sendo pregada e ainda assim pessoas estão sendo salvas. E que é prova maior do que isso, do que a Assembleia de Deus do Brasil? Como que ela alcançou tanta gente com pessoas que às vezes mal sabiam falar o português? Porque a palavra de Deus tem poder por si só. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, na igreja, às vezes as pessoas perguntam, mas a igreja tal, eu quero ouvir uma outra palavra. Mas a igreja ela tem, antes de tudo, que pregar a palavra de Deus. Esse é o critério para avaliar uma igreja. Se a igreja é saudável ou não. Se ela prega a mensagem de autoajuda, aquela mensagem de autoajuda ela pode ser útil, às vezes, em alguns momentos. Sim, concordo. Mas não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é pregar a palavra. E a palavra, inclusive, vai ter muitas vezes que vai ter uma sabedoria de Deus para os nossos problemas do dia a dia. Sim, isso vai acontecer. Portanto, eu prego a palavra e pregando a palavra, Deus vai falando conosco em todas as áreas da nossa vida. Mas, acima de tudo, a salvação nós vamos ter quando ouvirmos a palavra de Deus. O Espírito de Deus usa a palavra pregada para produzir fé nos corações que a ouvem. Essa é a forma pela qual as pessoas são salvas e não existe outra forma. Bom, pode ser que eu tenha que usar linguagem de sinais com os surdos, pode ser que eu tenha que escrever para alguém que talvez consiga ler, mas o fato é que ainda assim continua sendo a palavra de Deus usada pelo Espírito Santo para produzir fé nos corações.
Mas ainda assim, muitas pessoas não creem, e basta nós olharmos para o mundo, para a realidade, nós vamos ver que mesmo que a palavra de Deus seja pregada, as pessoas não creem. E Paulo reflete sobre isso. O povo de Israel ouviu a palavra de Deus. Não dá para dizer que não ouviu. Não, todo mundo se faz ouvir a sua voz, e mesmo na época de Paulo, em que ainda não havia esse movimento missionário mundial, ainda assim, os pregadores cristãos estavam espalhados por todo o Império Romano. Os judeus, eles ouviram e depois rejeitaram. Não é que eles simplesmente não conheciam a Cristo. Eles ouviram e rejeitaram. Mas, apesar disso tudo, aparentemente isso faz parte dos propósitos de Deus. E Paulo diz que Moisés, inclusive, mencionava lá uma citação que Deus suscitaria ciúmes na nação de Israel, por meio de alguém que não era povo, ou seja, os não-judeus, todos nós. Por meio de nós, o povo de Israel ficaria com ciúmes. E, meus irmãos, saibam que ainda hoje, de alguma maneira, os judeus às vezes se ressentem conosco com a maneira como nós lidamos com o Antigo Testamento, porque eles consideram a Escritura deles, o Deus deles. E nós pegamos, traduzimos para as nossas línguas e damos a nossa interpretação e dizemos que ela se cumpriu em Cristo. Isso suscita neles Por um lado, eles ficam orgulhosos de saber que de alguma maneira suas tradições se espalharam pelo mundo inteiro, mas por outro lado, isso também gera o que Paulo está falando aqui, os ciúmes, a indignação, porque eles acham que nós estamos distorcendo os seus escritos sagrados. E, de alguma maneira, Paulo diz que isso, ainda que possa parecer perplexo que o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus chamado, tenha rejeitado o Messias, ainda assim isso parece estar no propósito de Deus, porque Deus quer que o povo de Israel tenha ciúmes, porque no seu propósito Deus vai salvar todas as nações, e parece que Israel não reconheceu isso. Mas Deus vai chamar todas as nações para crerem no Messias, e Israel ficará ressentido com isso. Mas essa não é a palavra final de Deus para o povo de Israel. Não é. Ainda que o capítulo 10 termine, nos versos 20 e 21, com uma nota de uma pergunta, com uma nota de dúvida, com o futuro em aberto, diz assim: Isaías se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. É um mistério. Israel, até hoje, passados 2000 anos, majoritariamente permanece sem crer no seu Messias, Jesus Cristo. E Deus reconhece que isso, a Escritura reconhece nisso uma rebeldia da qual os próprios profetas já haviam previsto no passado. Um povo rebelde. Mas, ao mesmo tempo, quando Deus fala em ciúmes, Ele não quer que Israel tenha ciúmes perpetuamente. Ainda há um plano para o Israel étnico. E Paulo vai falar sobre isso no capítulo 11 da Carta aos Romanos. Mas isso não é tema da nossa pregação, inclusive o nosso horário já está se esgotando. Quanto a isso, falaremos no próximo domingo, inclusive sobre aspectos do Israel contemporâneo. Por ora, meus irmãos, o que é importante ressaltar aqui é que Paulo deixa muito claro: Israel, por ora, rejeitou a revelação. E ele ouviu. E o ouvir é fundamental porque é o ouvir que produz fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E agora eu quero encerrar, portanto, mencionando apenas de passagem, 4 breves aplicações. E a primeira dela conta ao zelo verdadeiro. Israel tinha um zelo por Deus, mas esse zelo era equivocado. O próprio Paulo provavelmente matou pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo, achando que com isso ele tinha um zelo por Deus. Os muçulmanos fazem isso, o islamismo radical, que mata pessoas também no seu zelo pela pureza da religião, na sua devoção a Allah. Mas o zelo, meus irmãos, deve ser bem orientado. Portanto, busque na palavra do Senhor orientação sobre aquilo que deve ser crido, sobre aquilo que deve ser vivido. Não confie no seu zelo como um fator de merecimento diante de Deus. Sim, procure a presença de Deus, sim, procure fazer a vontade de Deus, mas faça isso de uma maneira orientada pela Escritura. Abra-se, peça a orientação do Espírito Santo, para que ele fale aos seus corações e você não seja conduzido pelo seu intelecto a caminhos errados. A segunda aplicação, a importância de proclamar o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ninguém crerá se não houver quem pregue.
E, portanto, meus irmãos, por mais que o nosso exemplo, nosso estilo de vida fale com os incrédulos, ainda assim nós precisamos dar um passo além. Nós precisamos, além de ser pessoas simpáticas, além de ser bons trabalhadores, além de ser pessoas que cumprem suas vocações como pais, como mães, como maridos, esposas, né, como filhos, como colegas, enfim. Além de fazermos tudo isso bem feito, nós precisamos, em algum momento, falar que a nossa fé se sustenta em Jesus Cristo, aquele que por nós nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e nos dá a salvação, nos dá a sua justiça por graça. Todo aquele que o confessa como Senhor pode ser salvo. Precisamos compartilhar essa mensagem. Precisamos levar essa mensagem, do contrário, não há esperança para as pessoas. Assim como não havia esperança para os judeus, muito menos haverá esperança para o gentio que não crê em Jesus Cristo. Então, pregue, compartilhe, fale de Jesus aonde quer que você estiver. A terceira aplicação quanto à segurança da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nessa manhã há um critério objetivo para a nossa salvação: confessar, crer com o nosso coração, professar Jesus Cristo como nosso Salvador. A fé autêntica, ela nos garante a salvação. A fé não autêntica, que é aquela que vem, nós nem nos preocupamos com Deus, não nos preocupamos em fazer a sua vontade, não nos preocupamos em cultuá-lo. Bom, isso daí realmente não pode nos dar segurança nenhuma, porque é uma falsa fé, uma ilusão. Mas a fé verdadeira, crer em Jesus Cristo, invocar o seu nome com o nosso coração, pode nos dar a certeza de que no último dia seremos salvos e seremos justificados, apesar do nosso pecado. Isso, a salvação depende, antes de tudo, do que Deus fez por nós. Esse é o nosso firme fundamento e é isso que os reformadores defenderam. Então, creia isso, fortaleça a sua fé nessa convicção. E a última aplicação, e eu já falei sobre ela ao longo da nossa mensagem, eu não vou repeti-la aqui muito, mas a confissão de fé. Jesus Cristo é o Senhor e Deus o ressuscitou dentre os mortos. É uma confissão simples. Qualquer um de nós pode fazer. Não importa a nossa escolaridade, não importa se somos analfabetos, não importa se temos dificuldade ao ler a Escritura. Se à luz da palavra pregada, eu creio e professo que Jesus Cristo é Senhor, ou seja, Ele é Deus soberano junto com Deus Pai e o Espírito Santo. E eu creio também que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele faz isso para que nós possamos ser justificados e salvos. Se eu creio nisso no meu coração, e se eu professo isso, eu sou salvo, eu posso ser salvo. Não significa que eu tenho que ficar, pressionando as pessoas a quer aceitar Jesus agora. Isso acho que foi um erro do movimento evangélico. A gente induz as pessoas a falar, a tomar decisões equivocadas. A programação neurolinguística faz isso, né? As pessoas, os programadores neurolinguísticos fazem isso. Eles vendem produtos, eles te convencem lá no videozinho, te convencem a comprar uma coisa e tu compra depois, tu começa a usar e te arrepende do que tu comprou. Não era bem assim. Meus irmãos, longe de nós fazermos algo tão diabólico com as pessoas que vêm até o Evangelho. Elas não têm que ser convencidas a tomar uma decisão do qual elas venham se arrepender depois. Elas têm que ser bem instruídas para que, quando elas professarem que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, elas saibam o que elas estão fazendo, ou seja, elas creem no coração. Elas não foram manipuladas por um pregador ou por alguém que faz pressão emocional e chantagem emocional com elas. Isso é vigarice. Mas todo aquele que crê no seu coração e professar a fé em Jesus Cristo, ele será salvo. Mas essa crença, e por isso a minha preocupação com evitar decisões impensadas, meus irmãos, é uma decisão que revoluciona completamente a nossa vida. Vocês, eu suponho, pelo que eu vejo aqui do púlpito, todos vocês que estão aqui essa manhã, em algum momento professaram essa fé, que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês creram que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas, se vocês já fizeram isso, pensem então agora comigo nas consequências práticas disso. Pensem no quão radical é essa decisão. No mundo em que nós vivemos, que nos pressiona para reconhecermos outros senhorios, seja ele o governo, seja ele a ideologia, seja ele uma corrente filosófica, seja ele a ciência, seja o dinheiro, as riquezas, o sexo.
Há tantos senhorios concorrentes querendo tomar o lugar do Senhor. Mas como cristãos nós professamos que Jesus é o Senhor e isso muda tudo e muda completamente a nossa vida. Por isso nós podemos dizer que nós nos convertemos ou fomos convertidos, não importa, o fato é que é uma mudança completa de mentalidade, de coração, de vida, de estilo de vida. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Essa é a pergunta da minha última aplicação. De fato, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? De fato, a sua vida reflete o senhorio? Avalie a sua vida nessa manhã. E se talvez a sua vida não tenha refletido esse senhorio, pense de que maneira isso pode mudar. Venha cultuar a Deus, cultue a Deus com frequência, participe dos PGs, busque a ajuda dos irmãos, converse com os irmãos, ore, medite na Escritura. Todas essas práticas vão cada vez mais tornar mais real o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Faça isso, meus irmãos, porque isso fortalecerá a sua convicção e a sua certeza de que a graça de Deus o alcançou. Todos nós somos chamados a professar a nossa fé com a boca, com o coração, mas também isso vai impactar, portanto, toda a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, portanto, a vivermos vidas coerentes com aquilo que nós professamos e cremos em nosso coração. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Pai amado, nessa manhã em que ouvimos a Tua palavra, nos alegramos com ela e nos alegramos com tão grande salvação conquistada pelos méritos de Teu Filho Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, de alguma maneira, nosso coração se entristece quando pensamos naqueles que, apesar de ouvirem, não creem. Naqueles que talvez nem tenham ouvido também o Teu Evangelho. Em nossa sociedade plural, em que há tantos deuses e ideologias concorrentes e que tentam sufocar a Tua verdade, o Teu Evangelho. Mas oramos, Senhor, agora para que Tu capacite o Teu povo aqui presente, os nossos irmãos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo capacite e dê um coração disposto a compartilhar o Evangelho, a falar de Jesus Cristo, de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Que Tu também, Senhor, nos capacite a vivermos uma vida digna do Teu Evangelho, ou seja, nos lembre do nosso compromisso, daquilo que nós professamos, ou seja, Jesus Cristo é o Senhor e Ele ressuscitou dos mortos e por isso temos esperança de uma vida plena e futura. Que de fato em nossas vidas possamos refletir o senhorio de Cristo e possamos dedicar tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, todos os nossos planos, todas as nossas decisões a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.